Ellen Ades Keller foi um autor, ativista político e conferencista americano. Ela foi a primeira pessoa surda-cega a receber o diploma de bacharel em artes. Citações profundamente inspiradoras de Helen Keller desafiarão sua maneira de pensar e ajudarão a guiá-la em qualquer experiência de vida. Seu sucesso e felicidade estão em você. Decida manter-se feliz, e sua alegria e você formará uma hoste invencível contra as dificuldades. As infinitas maravilhas do universo nos são reveladas na medida exata em que somos capazes de recebê-las. A agudeza de nossa visão não depende de quanto podemos ver, mas de quanto sentimos. Melhor ser cego e ver com o coração do que ter dois olhos bons e não ver nada. De todos os sentidos, a visão deve ser o mais delicioso. Sozinhos, podemos fazer tão pouco juntos que podemos fazer muito. A vida é uma aventura ousada ou nada. Literatura é minha utopia. Aqui eu não estou privado de direitos. Nenhuma barreira dos sentidos me exclui do discurso doce e gracioso de meus amigos livros. Eles falam comigo sem constrangimento ou constrangimento. Enfrente suas deficiências e reconheça-as, mas não deixe que elas controlem você. Deixe que eles lhe ensinem paciência, doçura, discernimento. Cada um de nós é cego e surdo até que nossos olhos sejam abertos para nossos semelhantes, até que nossos ouvidos ouçam a voz da humanidade. Muitas vezes as pessoas não têm ideia de como a flor é bela ao toque, nem apreciam sua fragrância, que é a alma da flor. Doentes ou sãos, cegos ou videntes, escravos ou livres, estamos aqui com um propósito e qualquer que seja a nossa situação, agradamos mais a Deus com ações úteis do que com muitas orações ou resignação piedosa. O templo ou igreja está vazio a menos que o bem da vida o preencha, santo-se apenas, nós oferecemos os únicos sacrifícios já ordenados, o amor que é mais forte que o ódio, e a fé que vence a dúvida. A história é um registro da luta incessante da humanidade contra a ignorância e a opressão. É curioso observar que diferentes ideais de felicidade as pessoas acalentam e em que lugares singulares procuram essa fonte de suas vidas. Muitos o procuram no acúmulo de riquezas, alguns no orgulho do poder e outros nas realizações da arte e da literatura. Alguns o procuram na exploração de suas próprias mentes ou em busca de conhecimento. Jamais poderíamos aprender a ser corajosos e pacientes, se houvesse alegria no mundo. O maior resultado da educação é a tolerância. Há muito tempo, os homens lutaram e morreram por sua fé, mas demorou muito para ensinar-lhes o outro tipo de coragem, a coragem de reconhecer a fé de seus irmãos e seus direitos de consciência. Agora sinto que devo ter sucesso em fazer algo em matemática, embora não consiga ver por que isso é tão importante. O conhecimento não torna a vida mais doce ou feliz, torna. Isso me dá uma sensação profundamente reconfortante de que as coisas vistas são temporais e as coisas não vistas são eternas. Você terá sucesso se perseverar e encontrará alegria em superar obstáculos. Muitas vezes pensei que seria uma bênção se cada ser humano ficasse cego e surdo por alguns dias durante sua vida adulta. A escuridão os tornaria mais apreciativos da visão, o silêncio lhes ensinaria as alegrias do som. Ninguém tem o direito de consumir felicidade sem produzi-la. A morte nada mais é do que passar de uma sala para outra. Mas há uma diferença para mim, você sabe. Porque naquela outra sala poderei ver. A vida é uma grande aventura ou nada. Lembre-se, nenhum esforço que fazemos para alcançar algo belo é perdido. Eu não quero viver em um mundo simples de experiências dos outros. Quero escrever sobre mim, minhas descobertas, meus medos, meus sentimentos, sobre mim.
A pessoa mais patética do mundo é alguém que tem visão, mas não tem visão. Mantenha o rosto voltado para a luz do sol e você não verá nenhuma sombra. A felicidade é um estado de espírito e depende muito pouco das circunstâncias externas. Os milhões de pequenas coisas que caem em suas mãos, as pequenas oportunidades que cada dia traz, ele nos deixa livres para usar ou abusar, e segue imutável em seu caminho silencioso. Se eu escrever o que minha alma pensa, será visível e as palavras serão seu corpo. Ser cego é ruim, mas pior é ter olhos e não ver. A autopiedade é nosso pior inimigo e se nos rendemos a ela, nunca poderemos fazer nada de sábio neste mundo. Acredito que a guerra é o fruto inevitável de nosso sistema econômico. Sou tão surdo quanto cego. Os problemas da surdez são mais profundos e complexos, se não mais importantes do que os da cegueira. A surdez é uma desgraça muito pior, pois significa a perda do estímulo mais vital, o som da voz que traz a linguagem, põe os pensamentos em movimento e nos mantém na companhia intelectual do homem. O que procuro não está lá fora, está em mim. A educação deve treinar a criança para usar seu cérebro, para fazer para si mesma um lugar no mundo e manter seus direitos, mesmo quando parece que a sociedade a jogaria no lixo. Antes eu conhecia apenas escuridão e quietude, minha vida era sem passado ou futuro, mas uma pequena palavra dos dedos de outra pessoa caiu em minha mão que se agarrou ao vazio, e meu coração saltou para o êxtase de viver. 4 coisas para aprender na vida: pensar com clareza, sem pressa ou confusão. Amar a todos sinceramente. Agir em tudo com os motivos mais elevados. Confiar em Deus sem hesitação. Todo mundo fala, ninguém escuta. Bons ouvintes são tão raros quanto corvos brancos. Uma vez eu soube a profundidade onde não havia esperança e a escuridão estava na face de todas as coisas. Então o amor veio e libertou minha alma. Uma vez me preocupei e me bati contra a parede que me fechava. Minha vida era sem passado ou futuro, e a morte uma consumação a ser devotadamente desejada. Mas uma pequena palavra dos dedos de outra pessoa caiu em minhas mãos que se agarraram ao vazio, e meu coração saltou com o êxtase de viver. Não sei o significado da escuridão, mas aprendi como superá-la. Ainda mais surpreendentes do que as maravilhas da natureza são os poderes do espírito. A segurança é principalmente uma superstição. Não existe na natureza, nem os filhos dos homens como um todo experimentam. Evitar o perigo não é mais seguro a longo prazo do que a exposição direta. A vida é uma aventura ousada ou nada. Embora o mundo esteja cheio de sofrimento, também está cheio de superação. Meu otimismo, então, não se baseia na ausência do mal, mas na alegre crença na preponderância do bem e no esforço voluntário de sempre cooperar com o bem, para que ele prevaleça. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que constitui a verdadeira felicidade. Não é alcançado por meio da gratificação própria, mas pela fidelidade a um propósito digno. Por 3 coisas agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Obrigado por ter me concedido o conhecimento de suas obras, profundamente. Obrigado por ter colocado em minhas trevas a lâmpada da fé profunda. Mais profunda graças por ter outra vida pela frente, a vida alegre com luz e flores e música celestial. As coisas devem ser sentidas com o coração. O que desfrutamos uma vez, nunca podemos perder. Tudo que amamos profundamente torna-se parte de nós. Quando, de fato, aprenderemos que estamos todos relacionados uns com os outros, que somos todos membros de um corpo, até que o espírito de amor por nossos semelhantes,
independentemente de raça, cor ou credo, preencha o mundo, tornando real em nossas vidas e em nossos atos a realidade da irmandade humana, até que a grande massa do povo seja repletos de senso de responsabilidade pelo bem-estar mútuo. A justiça social nunca pode ser alcançada